Bom, vamos lá. A gente está passando por uma série, né? Nós estamos fazendo uma série, nós começamos a semana passada, pensando inclusive no Geração Livre, que chama-se O Raso Não Me Serve Mais. O raso não me serve mais. Repete comigo. O raso não me serve mais. Amém. E mais ou menos, é bem simples, né? Mas a proposta que a gente tem trabalhado e falado é de como nós fomos criados ou feitos para caminharmos em profundidade com Jesus. A gente sabe, pela palavra, você vai ver alguns textos bíblicos, principalmente até no Antigo Testamento, e eu não vou trabalhar eles aqui, mas o profeta Ezequiel vai falar, né, sobre a profundidade de um rio de Deus, e você tem a ideia, então, o conceito de você ser profundo em Jesus, ser profundo na presença de Deus, de sermos cristãos que se entregam por completo, e não que simplesmente se acostumam com um lugar raso na presença de Deus. E eu creio nessa realidade, eu falei isso na semana passada e eu vou repetir nessa noite, né, que Deus tem nos chamado, levantado uma geração que não vai simplesmente visitar de vez em quando os lugares profundos da sua presença, somente nas conferências, somente nos eventos, somente nos acampamentos. Não, Deus está levantando uma geração de jovens que vão habitar, vão morar nesse lugar de profundidade na presença de Jesus, que vão amar esse lugar, que vão se entregar de todo o coração, que vão desejar estar com Jesus e vão se entregar para Ele por inteiro, amém? E esse é um convite que eu faço a você. Jesus está te chamando para esse lugar de intimidade, porque até a ideia que a gente está passando aqui é que a profundidade, né? O que seria então essa profundidade que nós estamos falando? Profundidade é um lugar de intimidade, é conhecer a Cristo, é viver em Cristo, né? Habitar na sua presença e ser habitado por Ele. E na semana passada, inclusive, para a gente poder lembrar um pouquinho, se você não assistiu, não esteve aqui, você pode acessar o YouTube, né, do Geração Livre, e lá você encontra um link dessa palavra. Mas a gente falou a respeito, a gente usou o texto de Mateus capítulo 16 para falar, versículo 13 ao 25, e Jesus perguntando para os discípulos: quem sou eu para o povo e para vocês? E a gente falou sobre como o conhecer Jesus é se fazer conhecido, porque Ele já nos conhece na sua onisciência, onipresença, Ele já sabe quem nós somos, mas de alguma maneira, porque o nosso Deus é um Deus relacional, Ele deseja que todos nós, a gente vá intencionalmente para a sua presença, a gente abra o nosso coração, a gente se deixe ser conhecido pelo Senhor, e tire as nossas máscaras. Nós falamos também sobre máscaras, como muitas vezes nós vivemos com máscaras para poder agradar as pessoas, para poder nos relacionar, às vezes até para poder namorar. A gente tem uma máscara de quem nós somos, mas nós não somos amados dessa maneira, da maneira correta. Nós só somos amados quando nós derrubamos essas máscaras e temos uma verdadeira intimidade, quando a pessoa nos conhece, quando alguém nos ama. E eu estou falando sobre namoro, né, agora. Com Cristo é a mesma coisa. Ele deseja essa profundidade, Ele deseja conhecer você intimamente, mas precisa ser uma decisão sua e minha, de irmos para a sua presença. E Deus tem nos chamado e nos convocado para esse lugar, um lugar mais profundo, de contemplar a sua glória, contemplar a sua presença, amém? E nessa noite, para a gente dar continuidade, eu também não vou me demorar, vai ser uma palavra simples, mas eu queria me basear no texto hoje, de 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 18. E o que a gente vai perceber é exatamente Paulo, né, que escreveu aos Coríntios aí, falando a respeito da glória de Deus, falando sobre a glória, sobre a presença de Deus. E nós vamos ver isso, eu vou falar um pouquinho sobre o Antigo Testamento, porque Paulo vai fazer uma referência a Êxodo capítulo 24, 34 e capítulo 40, falando sobre a glória e o brilho, né, de Deus. Mas quando a gente fala sobre glória, o que o apóstolo Paulo está falando, mesmo em grego aqui, né, escrevendo, ele fala sobre glória, ele está falando sobre um lugar de importância, é um lugar de peso, a presença de Deus como um lugar importante. Então, e ele vai aplicar isso à nova aliança, né? Vai fazer a diferença entre o tempo da lei e o tempo da nova aliança. E a gente vai falar sobre nós sermos intensos e profundos na presença de Deus, mediante a essa nova aliança, amém? Eu queria ler com vocês então, nós não vamos ler todos os versículos, do versículo 12 ao 18 agora, vou fazer minha introdução do versículo 12 ao 15, e depois a gente vai ter a parte dos outros pontos que a gente vai trabalhar do versículo 16 ao 18. Eu queria ler com vocês agora então do versículo 12 ao 15,
e daí nós vamos orar depois disso, amém? Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 15, fala assim: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o esplendor que se desvanecia, né? Na verdade, a mente deles se fechou, pois até o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele a removeu, ou é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Vamos fazer uma oração, feche os seus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela Tua presença que já está hoje aqui sobre nós. Obrigado pela vida de cada jovem, Pai, que decidiu estar aqui. E não é por acaso que eles estão aqui, Pai. O Senhor os trouxe, de alguma maneira a Tua graça está sobre nós hoje aqui, agindo sobre os corações. E oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa vir convencer os nossos corações nessa noite, transformar as nossas vidas. Eu sei que a minha palavra por si só, aquilo que eu for falar, eu não tenho poder para fazer nada, mas o Teu Espírito Santo, quando age, Pai, quando Ele é estabelecido, quando Ele é entronizado, Pai, quando há liberdade, a Tua presença vem e transforma os corações. Eu oro para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade hoje aqui, para vir sobre todos nós, Pai, de maneira poderosa e intensa sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. O livro de Coríntios, né, principalmente o livro de 2 Coríntios, é um texto que Paulo escreve depois da carta aos Efésios. E Paulo, ele estava no meio da sua terceira viagem missionária, e é dito que ele estava provavelmente na Macedônia, e ele escreve a carta aos Coríntios, até falando a respeito de uma oferta que ele estava recolhendo de toda a igreja. Mas você vai perceber que é uma carta que ele abre muito o coração, ele fala sobre o seu sofrimento, fala sobre as suas lutas, fala sobre aquilo que ele está passando, mas ele para, né, no meio aqui do capítulo 2 para o capítulo 3, e ele começa a tratar de um assunto muito importante, que é até parecido com a carta aos Gálatas. Ele começa a falar a respeito da nova aliança e da antiga aliança. Ele começa, você vai perceber que até alguns títulos aqui, se você ler talvez na NVI, na minha NVI, a partir do versículo 7, tem um título, um subtítulo ali do capítulo que fala a glória da nova aliança. E Paulo então começa a comparar as duas alianças. Por que ele faz isso? Porque na igreja de Corinto, principalmente porque provavelmente Apolo passa por lá, e Apolo não tinha tido uma experiência com o Espírito Santo, muita coisa acontece, e é dito que tinha muita ministração, até de judaizantes, pessoas que eram crentes, que estavam na igreja, mas estavam mantendo seus vínculos, tanto com a sinagoga, quanto que lendo o Antigo Testamento, né, e não conseguindo encontrar Cristo. Eles estavam até deturpando, é dito, nos comentários que você lê a respeito da carta, eles vão falar muito que essas pessoas que estavam nessa igreja, eles não estavam acreditando no Evangelho. O Evangelho não estava tendo poder, não que ele não tenha poder, mas por causa dos seus corações fechados, é isso que Paulo vai falar nessa carta, o Evangelho não estava agindo nos corações. De alguma maneira algo estava acontecendo. E Paulo então começa a fazer uma distinção entre a velha aliança e a nova aliança. Ele fala sobre o tempo da lei, ele fala sobre o tempo da graça, né? E ele começa a comparar, ele começa a falar sobre como é esse tempo da graça, o novo tempo, a nova aliança, é uma aliança superior à aliança de Moisés. E vamos sempre lembrar da temática de irmos mais profundo, tá? A gente vai conseguir linkar isso, fica comigo que eu vou falar um pouco mais no final principalmente. Mas do versículo 12 ao 15 que nós acabamos de ler, é um momento onde Paulo vai conversar sobre esses crentes, essas pessoas que estavam dentro da igreja, mas não tinham tido uma experiência com o Evangelho. Paulo vai falar a respeito de como seus corações estavam travados, duros, enrijecidos, né? Eles participavam da igreja, mas eles iam nas sinagogas e eles não conseguiam entender o Evangelho não tinha poder sobre eles, não estava agindo. E é muito forte, né, porque ele vai falar assim, esse é meus 2 pontos dentro da introdução, que a gente faz uma análise a respeito dessas pessoas, e só para a gente entender o contexto. No versículo 14, o apóstolo Paulo vai falar assim, na verdade, a mente dessas pessoas, se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. A mente deles se fechou. E o véu que o apóstolo Paulo está falando, ele está falando do momento lá em Êxodo,
em Êxodo capítulo 34, que eu falei para vocês, é o momento onde o Moisés, né, o profeta Moisés, sobe no monte, recebe lá as alianças de Deus, e quando ele volta, porque ele teve um contato com Deus, a sua face estava brilhando. E as pessoas começam a ter tanto medo de Moisés, nem de Deus, que eles pedem para Moisés, então, colocar um véu sobre a cara de Moisés, porque eles estavam com medo. E Paulo, então, vai fazer uma conexão, a gente vai falar um pouquinho depois sobre esse texto, né, mais tarde, de como essas mesmas pessoas agora, né, na nova aliança, estavam vivendo da mesma maneira como o povo lá do Antigo Testamento. E Paulo usa essa expressão no versículo 14, a mente deles se fechou. Agora, o que é essa mente? Os judeus continuavam aí nas sinagogas e não discerniam a mensagem central, eles liam o Antigo Testamento e não encontravam a Cristo. Não percebiam que todos os profetas, né, todos os juízes, toda a mensagem, o enredo ali do Antigo Testamento tem um foco principal, é mostrar Cristo, é mostrar que um dia o Cristo viria para redimir a humanidade, de que desde a criação, queda, né, viria uma redenção em Cristo Jesus e que a humanidade seria salva em Jesus. E todo esse enredo inteiro, Paulo começa a falar. E ele vai falar depois, no capítulo 4, versículo 4, que o próprio diabo, ele fala, porque o diabo cegou o entendimento deles, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória do Cristo, a imagem de Deus. Ele vai falar isso depois. Então o que quer dizer isso? Esses judeus religiosos, eles estavam com seus corações endurecidos, que é o próximo ponto. Eles estavam com as suas mentes fechadas, eles não estavam deixando o Evangelho agir sobre eles. Eles não estavam deixando o Evangelho a transformar os seus corações. E o que é Evangelho? Quando a gente fala tanto sobre Evangelho, eu já falei antes, mas o que é Evangelho? Evangelho é a boa notícia. Evangelho quando a gente fala Evangelho, nós estamos falando sobre uma boa notícia, que é a notícia de Cristo Jesus. Se existe uma boa notícia, acho que eu falei isso semana passada, existe uma notícia ruim, uma má notícia. Qual que é a má notícia? Que todos nós estamos em pecado. E a boa notícia é que Cristo veio, viveu a vida que eu e você deveríamos estar vivendo, e morreu a morte que eu e você deveríamos ter morrido. Essa é a mensagem do Evangelho. Só que essas pessoas ali de Corinto não estavam entendendo essa mensagem. Estavam presas na religiosidade, no legalismo, estavam presas com a sua mentalidade, né? Porque Paulo vai usar a expressão de mentalidade aqui. Eles não conseguiam ver a beleza do Evangelho. Então era como se Paulo falasse que a mente, o intelecto, os impossibilitava de ver a Cristo, de viver a mudança, e o diabo controlava os seus corações. E fazendo um gancho então com essa igreja, porque eram pessoas que estavam na igreja e viviam assim. Muitas vezes, muita gente chega na igreja dessa mesma maneira, com a sua mente fechada, principalmente o intelecto, de não querer entender a Cristo, de não estar disposta a desarmar a razão, as suas vontades, de não entender a Cristo, porque também tem a ver com o nosso entendimento, da gente baixar a guarda, né, daquilo que a gente acha que é certo ou errado, e deixar Cristo nos confrontar, naquilo que a gente precisa ser confrontado, e deixar Cristo nos amar também, em áreas que nós precisamos ser amados. Então o apóstolo Paulo está falando isso, essas pessoas estão com as mentes fechadas. Daí ele vai falar no versículo 15, continuando no versículo 15, ele fala assim, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Então um véu cobre os seus corações. No Antigo Testamento era um véu no rosto, de Moisés. Mas agora o apóstolo Paulo está falando que no Novo Testamento tem pessoas que estão com um véu nos seus corações. E o que é esse véu nos corações que o apóstolo Paulo está falando? Esse véu os impedia, assim como os israelitas lá do Antigo Testamento, de ver o brilho, a face de Deus, que permanecia, né? Eles não conseguiam entender no final, como eu falei antes, que toda a lei apontava para Jesus. Coração fechado, que inclusive o profeta Ezequiel vai falar sobre coração de pedra. Quantas pessoas vêm para a igreja com esse coração de pedra? Não dispostos a tirar o véu, e vamos lembrar, lá no Antigo Testamento, né, a gente tem toda a história, né, Ezequiel, eu falei para vocês, Êxodo capítulo 24, 34 e 40, vai contar um pouco mais disso, mas esse momento é um momento que o povo está com medo, que o povo pede para Moisés para colocar esse véu, eles falam, não, a gente não quer se aproximar,
Mas se nós formos lembrar lá no Antigo Testamento, Deus queria que todo o povo fosse uma nação de sacerdotes, de reis e sacerdotes. A gente ministrou sobre isso ano passado. Que caminhassem com proximidade, que vivessem as mesmas coisas que o próprio Moisés estava vivendo. Mas eles decidiram, por própria vontade, se distanciar de Deus e colocar um véu. Agora no Novo Testamento, o que Paulo está falando é que muitas pessoas decidem, nos seus corações, colocar um véu de não entender, de não deixar Deus agir. Quantos corações permanecem enrijecidos, petrificados, não deixam com que o Evangelho os penetre, não deixam o amor de Deus os transformar. Quantas pessoas vêm para a igreja e durante muito tempo caminham nesse lugar, mas não têm uma experiência real com Jesus? Quantos jovens vivem assim? Não estão dispostos a submeter a sua vontade, as suas emoções, quem são, a sua identidade aos pés de Jesus e falar: olha Jesus, o meu coração, a minha vida, as minhas decisões, tudo é teu, eu quero mais intimidade contigo. E esse é o ponto. O apóstolo Paulo está fazendo uma distinção entre aqueles que são realmente cristãos, crentes, e aqueles que não são crentes, e aqueles que não têm uma experiência real com Jesus. Isso tem a ver com um nível de profundidade, de conhecimento. Para você conhecer Jesus, você precisa se deixar ser conhecido, você precisa querer isso também. Porque no final das contas, é lógico que todo o Evangelho aponta para um Deus que invade, eu já falei isso várias vezes, um Deus que invade a terra e invade a história humana para nos salvar, para nos encontrar, um Deus que se relaciona conosco. Mas a gente tem a nossa responsabilidade de querer ser mudado por Ele, de querer buscar a Cristo e falar: Jesus, eu estou aqui, essa é a minha vida. Se o meu coração está petrificado, Jesus, muda isso. Eu quero ser mudado por Ti. Eu amo a Tua presença, eu amo esse lugar, eu não me contento com um pouco. E essas pessoas estavam lá no meio da igreja, recebendo a palavra talvez, caminhando com a comunidade, caminhando com os santos, mas não tendo uma experiência real com Jesus, não entendendo o propósito do Evangelho, e não se deixando ser mudado pelo Evangelho. Eu quero te chamar a sua atenção nessa noite. Se esse é você, existe um convite. Eu sei que essa carta, especificamente, o apóstolo Paulo está falando sobre judeus. A gente está fazendo uma aplicação agora para o nosso tempo, mas tem muita gente que está dessa mesma maneira, vive de maneira religiosa, e era isso que esses caras estavam fazendo. Jesus está te chamando para um novo nível, um novo momento de nos submetermos a Jesus. Amém? Estão comigo aí? Estão entendendo o que eu estou falando? Vamos continuar então. A gente pegou esses 2 primeiros versículos aí só para a gente tratar sobre aqueles que não eram cristãos, não eram convertidos. Agora o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a diferença então entre um cristão convertido, né, e um que não era. A partir então do versículo 16, a Bíblia vai falar então sobre cadê? Opa, aqui, versículo 16, fala assim, do versículo 16 ao 18, né? Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta, né, contemplamos a glória de Deus, ou do nosso Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ou de glória em glória em algumas versões, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém. O apóstolo Paulo vai falar então sobre a glória. Então ele fala sobre quando alguém se converte, o véu é tirado. E daí eu quero mais uma vez nesse pedacinho dos versículos aí retirar então 3 pontos importantes para diferenciar alguém que tem intimidade, alguém que não deseja ficar no raso, alguém que quer profundidade em Cristo e alguém que não quer. A gente já falou sobre aqueles que não desejam. Vamos falar então sobre pessoas que desejam de todo o coração serem mudadas e tratadas por Deus. Amém? Então o versículo 16 é o primeiro ponto que eu vejo aí. O véu então é retirado. O apóstolo Paulo fala assim: mas quando o véu que cobre os seus corações é tirado, é retirado. Quando então nós somos salvos, é como se uma
uma escama cai dos nossos olhos, o véu então é removido dos nossos corações, e a luz de Cristo começa a penetrar nas nossas vidas e a brilhar, e algo acontece nas nossas vidas, é ou não é verdade? Quando nós nos convertemos, eu não sei se você lembra da história da sua conversão. Para mim, de maneira específica, porque eu nasci na igreja, eu não tenho, talvez na minha cabeça, assim, um momento, assim, onde vim num apelo e Deus falou comigo. Eu já contei algumas histórias aqui, talvez a experiência mais real que eu tive com Jesus, eu não sei se eu falei semana passada mais uma vez, mas foi um momento que eu estava numa festa lá, meus pais, acho que eu falei para o Interns, né, e já deve ter falado dessa história, meus pais estavam no encontro com Deus, e eu era adolescente e fui numa festa, e, cara, eu bebi pra caramba, fiz um monte de coisa errada lá, e naquela noite, na madrugada depois, eu lembro de Jesus me encontrando e falando, até quando? Quando que você vai decidir viver? E eu me lembro que naquela experiência foi para mim a minha conversão. Eu sempre caminhei na igreja, sempre vi as coisas, sempre tive uma experiência real com Jesus, mas de alguma maneira, naquele momento, foi quando eu decidi, olha só, a minha vida não faz sentido sem Jesus. Eu não posso viver sem Ele. Eu não sei para você quando foi isso, ou se você consegue lembrar do momento onde você teve essa experiência, onde o Espírito Santo te convenceu, te falou, olha só, o que você está vivendo não está certo, eu te chamei para algo diferente, eu te chamei para algo novo, eu tenho algo melhor para você. Mas o ponto é que quando a luz de Cristo penetra os nossos corações, algo acontece, nós somos transferidos das trevas para a luz, nós somos transferidos da morte para a vida, nós somos transferidos de um reino que era de escravidão para um reino de liberdade, nós somos transferidos para um reino de amor, não mais de guerra, não mais de luta, não mais, onde nós éramos escravizados, mas um reino de amor, onde Cristo nos ama e somos transformados por Ele. Então quando nós recebemos a Cristo, nós temos esse novo propósito, nós temos um novo nome, nós temos uma nova identidade, nós temos novos hábitos, novas preferências. Jesus vai nos mudando de tal modo, é ou não é verdade? Que algo começa a mudar. Isso é intimidade. Não tem como a gente mudar se não tiver Cristo. Pensando na minha vida de maneira específica, mesmo eu conhecendo a Jesus, desde o meu nascimento, tendo os meus avós, os meus pais, caminhando, vivendo na igreja, cara, não era suficiente a informação que eu tinha. Eu precisava de uma revelação do Cristo. Eu precisava de uma experiência real com Jesus, onde Ele tinha que me encontrar de verdade, me chacoalhar por dentro e falar, olha, eu tenho algo novo para você. A minha identidade nunca seria mudada se não fosse por Jesus. Eu não sei se você consegue olhar para a sua vida e perceber isso, de que onde você estaria se não fosse o amor de Jesus te invadindo. E eu não estou falando que agora a vida está perfeita, você não tem mais problema nenhum, você já chegou na plenitude da nova natureza, onde você não tem mais problema, onde tudo foi resolvido, não tem mais sentimento ruim, só tem sentimento bom, paz, alegria, segurança. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que porque você agora tem Jesus no seu coração, e o Espírito Santo habita dentro de você, é possível aquela guerra que acontece entre a carne e o Espírito ganhar. Porque agora você tem o Espírito Santo dentro de você, que vai militar, você tem a possibilidade de ser um crente vitorioso, de ver uma mudança concreta, porque nós, pela nossa própria força, nós não mudamos, não consegue mudar. Olha para as pessoas, olha para os nossos amigos aí, e talvez essa é a sua primeira vez. Eu não estou aqui para condenar ninguém lá de fora que não conhece Jesus, mas cara, se Jesus não invadir a nossa vida, aonde a gente vai? Para onde nós vamos? O que vai acontecer? Como ficaria o meu casamento? Como ficaria talvez o seu namoro? Como ficariam os seus projetos? Então é para nós entendermos que quando nós nos convertemos, quando o Espírito Santo falou conosco, é o que o apóstolo Paulo está falando aqui, o véu é retirado, o véu de engano, o engano cai, a mentira cai,
a escravidão cai. Não, agora nós temos uma verdadeira liberdade, nós caminhamos em amor, nós amamos esse lugar, nós podemos desfrutar de um novo tempo, de um tempo de vitória, de sonhar, de olhar para frente e falar: Jesus tem algo bom para a minha vida, Jesus tem algo lindo para mim, eu posso ser muito mais do que eu seria por conta própria, que nós entendemos aquilo que Jesus fez por nós, e é exatamente isso. A segunda expressão que o apóstolo Paulo vai usar, e que eu acho muito lindo aí no versículo 17, então vamos ler no versículo 16 mais uma vez. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Caramba, existe liberdade. Na velha aliança, o que o apóstolo Paulo está falando é que de maneira limitada o povo era escravizado. Não porque Deus os escravizava, mas porque a lei ela apontava para o pecado dentro deles. E o povo era como se fosse uma montanha-russa. Lembra as histórias? Baixos e altos, e momentos onde você via Deus se manifestar, e o povo logo se esquecia. Essa é a história da humanidade. Jesus invadindo a cena, Deus invadindo a cena, criando todas as coisas, iniciando a aliança, e o homem sempre caindo, o homem falhando, e o protagonista não é nenhum dos homens do passado, mas é Deus que vem, e mais uma vez, Ele escolhe um povo, por exemplo, para que algo aconteça. E é forte nós pensarmos de que lá na velha aliança, voltando a falar sobre isso, a liberdade era limitada, mas porque nós temos o Espírito Santo, agora como cristãos, nós temos a liberdade de viver uma vida autêntica, nós não vivemos mais uma vida de máscaras, que a gente falou inclusive na palavra passada. James Hessing, que é um professor, ele fala assim: há dois tipos de liberdade. A falsa liberdade é aquela que o homem é livre para fazer o que quer, e a verdadeira liberdade, que é aquela que o homem é livre para fazer o que deve. Ele entende o que ele deve fazer. E todo o Evangelho vai falar sobre isso, de que nós, porque temos o Espírito Santo, ele nos mostra o que nós devemos fazer, e não só nos mostra, como nos capacita para vivermos essa vida que Ele nos chama a viver, uma vida de santidade, de consagração. Essa é a verdadeira liberdade, não a que o mundo propõe, não a que você pode fazer todas as coisas, mas o Evangelho te ensina de que nem tudo te convém, que o cristianismo não é simplesmente um conjunto de regras, onde você faz e não faz, onde você é abençoado porque você deixou de fazer isso. Eu fui na igreja, então eu tenho intimidade com Deus. Hoje eu estou mais poderoso na minha oração, porque faz 2 semanas que eu não caio, estou mais poderoso. Não, vocês sabem disso, é muito mais profundo, o nosso relacionamento com Cristo é muito maior. Apesar de um engano, até religioso, que muitas vezes nós caímos nessa armadilha, nessa cilada, onde nós achamos, no subconsciente, que a gente está se sentindo menos santo. Não é verdade? Acontece isso com você também? Tem dia que você acorda e você fala: nossa, hoje eu não estou salvo, parece que eu preciso me converter novamente. Já aconteceu isso com você? Você fala: meu Deus. Acontece com todo mundo, velho. Eu sou pastor também, se for por isso eu não devia estar nesse lugar. Mas essa é a realidade. Agora, o que a gente vai ver em Jesus não é o ponto. É de que Ele nos salvou e Ele nos capacita. E mesmo nos momentos onde nós estamos fracos, e nós somos livres para fazer aquilo que a nossa vontade natural desejaria fazer, Cristo nos capacita a fazermos aquilo que nós devemos fazer, aquilo que Ele nos chamou a fazer, aquilo que Ele nos proporciona a viver, algo muito maior do que a gente conseguiria viver por conta própria, pelas nossas próprias decisões. Então, uma pessoa livre pode todas as coisas, mas ao mesmo tempo não pode fazer. A verdadeira liberdade é a plena oportunidade de fazer de você e de mim um homem e uma mulher melhor. Outra citação legal é do Hernandes Dias Lopes. Ele fala assim: a liberdade consiste não em se recusar a reconhecer o que está sobre nós, as dificuldades,
as lutas e as tentações, mas em respeitar o que está sobre nós, que é o próprio Deus. O temor, e esse é o ponto, o temor do Senhor, é aquilo que nos sustenta, é aquilo que permanece. O Espírito de Cristo, né, oferece então uma plena liberdade na esfera, e esse é o ponto, do pensamento, da nossa conduta e das nossas vontades. O Espírito de Cristo, ele nos proporciona uma liberdade, né, do nosso pensamento, da nossa conduta e das nossas vontades interiores, porque Ele habita dentro de nós. Essa é a liberdade verdadeira, e o apóstolo Paulo está falando, mais uma vez, ele falando para a igreja lá, olha só, porque vocês se converteram, porque vocês têm a Cristo, porque vocês têm a revelação do Cristo em vocês, vocês agora vivem a verdadeira liberdade. Amém? Queria já chamar os músicos para subirem aqui. E por último, versículo 18. Vamos ler o versículo 17 e ler o versículo 18 também. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ou de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E o ponto que eu consigo enxergar aí, a gente está falando sobre cristãos, aqueles que têm verdadeira intimidade, é que o verdadeiro cristão, ele passa por uma transformação progressiva à imagem do Cristo. Olha só, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar no versículo 18, se puder fazer o fundinho musical aí, espiritual, para mim. O apóstolo Paulo, quando ele fala aqui no versículo 18, ele está lembrando, mais uma vez, ele está desde o começo do versículo 12, até antes, na verdade, a partir do versículo 7, do capítulo 3, ele está lembrando a história, lá de Êxodo, capítulo 24, 34 e capítulo 40. E vamos lembrar, vamos recordar um pouquinho da história. Você lembra, acho que a maioria aqui conhece a história lá de Moisés. Moisés, ele é aquele que liderou o povo lá do Egito. O povo de Israel passou durante 400 anos lá no Egito, foi escravizado, lembra disso? E eles saem então, são libertos do exílio lá do Egito, com uma mentalidade de escravidão. Logo que eles saem, eles vivem muitos milagres, mas passa 10 dias depois que o Egito tinha sido derrotado, eles já começam a reclamar de Deus. Eles já começam a reclamar de Moisés, né? Começar a manifestar uma indignação com aquilo que estava acontecendo. E a gente percebe então que o próprio coração eu penso assim, o coração de Deus nesse momento, ele tinha um projeto para aquele povo. Ele desejava que aquele povo fosse uma nação de sacerdotes, de reis, que teriam uma intimidade com Ele. A mesma intimidade que Ele tinha idealizado, talvez lá no Éden, de estar próximo da Sua presença, de caminhar face a face, de ter uma proximidade, de amar a Deus. Eles rejeitam isso. Eles começam a rejeitar, e tem várias coisas que vão acontecer ali no livro de Êxodo, eu não vou ficar entrando na história, mas culmina nisso. Culmina então com Moisés subindo para pegar as tábuas da aliança, né, os 10 mandamentos, e daí tem todo um contexto, eles caem, enfim. Mas o ponto é que quando Moisés chega com a sua face brilhando, de ter estado próximo da presença, o povo fica com medo. E o povo pede então para cobrir essa glória. O véu é colocado. Foi uma decisão do próprio povo isso. Você percebe um nível de intimidade? De um lado nós temos um povo totalmente caminhando no pecado, adorando falsos deuses, querendo voltar para o Egito, todo o tempo reclamando, e do outro nós temos um homem que é pecador, que também luta com um monte de coisa, mas que desejava estar próximo da presença de Deus. Um homem que, quando o povo peca, Deus vira para ele e fala: vou fazer de você uma nação. E Moisés fala: não Deus, não faça isso, para que o teu nome não seja
não seja esquecido, não seja ridicularizado. Tem todo o contexto que acontece, mas você percebe uma postura diferente, uma postura... E agora, o que o apóstolo Paulo está falando para nós, é de que pessoas caminham com esse véu, mas que os cristãos verdadeiros, aqueles que são convertidos em Cristo Jesus, esses têm a sua face descoberta diante da glória de Deus. Já pensou nessa realidade? Quando você está no seu quarto, quando você fecha a porta do seu quarto, você abre a sua Bíblia, e você recebe uma visitação do Espírito Santo, algo acontece, a glória do Senhor enche o teu quarto. Aquela mesma presença que estava lá no Monte Moriá, junto com Moisés, que fazia brilhar Moisés, hoje nós temos essa mesma presença, e não só isso, não só uma visitação, mas Ele habita dentro de mim e de você. E mais do que somente habitar, Ele transforma, porque esse é o ponto que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós, no versículo 18, não é um acontecimento único, não é só simplesmente, pronto, aconteceu, você foi salvo, agora você tem a imagem do Cristo, não, é algo progressivo, é de glória em glória, não que você vai ter glória, nem que eu vou ter glória, mas porque Cristo habita em você e habita em mim, e porque nós temos uma intimidade com Jesus, nós conhecemos a Ele, nós deixamos ser conhecidos por Ele, e a glória do Cristo, que é a imagem verdadeira do Pai, começa a resplandecer na minha vida e na sua vida, e nós começamos a brilhar, não uma luz que as pessoas veem de maneira natural, mas algo mais profundo. Nós nos transformamos então, rios de águas vivas. Nós nos transformamos então, portadores dessa presença, que iluminam, que carregam o peso da glória de Deus, não porque nós somos o peso, não porque nós somos a glória, mas por quê? Porque Cristo está dentro de nós, e as pessoas podem olhar, mas veja, é uma intimidade. Deus não apenas nos destinou para a glória, mas está empenhado em nos transformar à imagem do Rei da Glória, esculpir o caráter do Cristo nas nossas vidas, transformando, e é o que o apóstolo Paulo, ele fala, uma metanoia, uma transformação na minha natureza, na sua natureza, porque nós contemplamos a sua presença. E meus amigos, eu quero falar com vocês de maneira muito clara, igual eu falei na semana passada, esse lugar é um lugar único. E quando eu penso em Moisés, quando você vai lembrar das histórias de Moisés, tem várias conversas que Moisés tem com Deus, um amigo de Deus, que são lindas. Um momento onde ele vira para Deus e ele fala, Deus, me mostra a tua glória. Deus, me mostra a tua glória, Deus. Eu quero habitar perto de ti. Eu quero te conhecer face a face. Tem vários diálogos que acontecem assim. Um momento onde Deus começa a se arrepender de estar com Israel. E Ele fala assim, eu vou mandar um anjo para estar com vocês. O que Moisés fala? Não, Deus, se um anjo for com a gente, não dá. A gente vai ficar nesse lugar, mas nós iremos, se a tua presença for conosco. Deus, Ele tem algo para mim e para você no futuro. Ele está nos chamando para algo também. Você vai caminhar sem a presença, sem a glória do Cristo na sua vida. Ou você vai depender totalmente dEle. Ou você vai deixar ser transformado à medida do caráter do Cristo, que Efésios vai falar. E é um convite para todos nós. Do mais maduro na fé ao mais novo, aquele que está chegando hoje, é um convite que Jesus faz para nós. Qual é o nível de profundidade? Quem nós vamos ser? Aqueles que têm um véu no coração, ou aqueles que contemplam a glória de Deus, face a face, e falam, Deus, brilha sobre mim. Deus, eu quero uma visitação na tua presença. Jesus, eu preciso ser moldado à imagem do Cristo na minha vida. É um convite para todos nós, e como eu falei, não, independente da maturidade, independente se você é um líder, um supervisor, um membro,
Todos nós precisamos mais e mais de Jesus. Todos nós estamos nesse processo de descortinar, de tirar os véus e falar: Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu preciso da Tua presença. Sem a Tua presença minha vida não vai, não tem como. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso caminhar perto da luz. Amém. Queria pedir para a galera desligar as luzes. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estão sendo transformados, com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. A glória do Senhor está sobre esse lugar. A glória do Senhor está sobre as nossas vidas. Nós temos o Cristo dentro de nós. Jesus morreu para me salvar, para te salvar, para nos libertar. E nessa hora, a partir do momento que o Senhor nos salvou, nós temos a verdadeira liberdade. Nós não fazemos parte mais de um reino de trevas. Antes estávamos mortos, agora estamos vivos em Cristo Jesus. Antes caminhávamos no medo, debaixo de um engano, com máscaras. Hoje, porque temos Jesus, Ele nos salvou, e nós estamos sendo feitos à imagem do Cristo. Eu não sei quem é você nessa mensagem. Eu sei que em todos nós aqui na nossa caminhada cristã, passamos por um momento onde nós temos intimidade, nós nos entregamos por completo, e tem momentos onde nós pegamos e começamos a recuar, segurar novamente, tomar as rédeas das nossas vidas. Nesse momento Deus está nos chamando, como eu falei no começo, a um lugar de profundidade, onde propositalmente eu falo: eu estou caminhando num processo de transformação, num processo de intimidade, num processo de dependência. Jesus, ajuda-nos a depender de Ti. Jesus, ajuda-nos a contemplar a Tua presença, Pai. Deus, nós não queremos ser, Pai, o Senhor das nossas vidas. Pai, nós queremos viver para Ti. Queremos Te buscar de todo o coração. Nós não queremos, Pai, mesmo que muitas vezes nós somos como aquele povo no deserto, que decidiu cobrir a face de Moisés. Jesus, nós não queremos isso, Pai. Faz de nós uma nova criatura, de todos nós aqui, Jesus. Nós queremos proximidade com a Tua presença. Jesus, muda os nossos corações. Jesus, nós nos arrependemos, Pai, das vezes que nos afastamos da Tua presença. Queremos ser mudados por Ti. Muda as nossas vidas, Pai. Muda os nossos corações. Queria convidar você a continuar com os seus olhos fechados, mas você ficar de pé agora. Nós vamos cantar, eu não sei qual é a canção que o pessoal preparou, mas eu queria convidar você a orar ao Senhor agora. E a gente vai clamar por profundidade. Por que eu falo isso? Porque quem contempla a face, a presença de Deus, igual a gente está vendo aqui que o apóstolo Paulo falou, é mudado para sempre. Quem contempla a face de Deus é mudado para sempre. Quem contempla a presença de Deus é transformado para sempre. E se a sua vida não tem resplandecido a glória de Deus, tem algo errado. Eu quero orar agora. Eu quero pedir, a todos nós vamos levantar as nossas mãos. A gente vai pedir: Deus, vem com a Tua glória. Eu quero ser chacoalhado por Ti. Eu quero ser mudado. Eu quero ser semelhante a Ti, Jesus. Eu quero Te buscar mais. Quero ter mais intimidade. Eu quero que as pessoas à minha volta, os jovens à minha volta, as pessoas no meu trabalho, na minha faculdade, possam olhar para mim e falar: olha aí, a glória do Cristo eu vejo
eu vejo algo diferente. Eu vejo algo diferente. Não uma glória que é dele, ele aponta para outro. Quem é esse que ele aponta? Quem é esse? E você vai poder falar: é Jesus na minha vida. É Jesus, eu contemplo a sua face, porque eu contemplo a sua face, tudo é mudado, tudo é mudado, tudo é transformado. Jesus, nós desejamos isso, Jesus. Jesus, nós desejamos isso, Jesus. Vem sobre nós, Jesus.